Olá a todos, me chamo Sônia, tenho 76 anos, sou seguidora desse canal, gosto muito como a mocinha narra e decidi compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu com minha família. Na época, eu e meus irmãos éramos todos jovens, éramos em 5, mais papai e mamãe, que se chamavam Seu Ari e Dona Lindaura. Na época, década de 70, morávamos em Diadema, São Paulo. Pagávamos aluguel numa pequena casa. O sonho dos meus pais era ter a casa própria e um pedacinho de terra para plantar. Quando meus irmãos mais velhos começaram a trabalhar, as coisas começaram a melhorar. Então meus pais começaram a procurar terreno para comprar. Mas em Diadema era muito caro. Caçaram nas cidades vizinhas e também não cabia no nosso orçamento. Até que um dia, papai conheceu um corretor de imóveis, que lhe deu a dica de comprar terreno no interior de São Paulo, pois as cidades estavam crescendo e tinham vários loteamentos em aberto. Então papai chegou em casa contando essa novidade. Ficamos animados e dias depois, papai viajou com esse corretor para conhecer as cidades e os terrenos. Um dia depois regressou com boas novas. Havia achado um bom terreno, já com casa construída em área rural, numa cidadezinha chamada Tupi. Então, 3 meses depois, fizemos nossa mudança para o interior de São Paulo. Chegamos lá à tardezinha, nos instalamos e nos dias seguintes conhecemos a região. Então nos demos conta de quão era pequenininha a cidade e o tanto que estávamos afastados do centro dela. Nosso terreno era praticamente isolado no mato, pois não havia ainda nenhum morador naquele bairro. Mas mesmo assim não desistimos e ficamos por ali. Ainda não tinha luz elétrica nem nas ruas nem nas casas. De dia era até gostoso lá, pois ouvíamos o canto dos pássaros, mas à noite era totalmente diferente. Tudo escuro, muito silêncio. Não dava nem coragem de sair na área depois das 6 horas da noite. Não tinha um vizinho sequer. E em certo domingo à tarde, um senhorzinho bateu palmas lá em casa. Meus pais saíram para atendê-lo. Depois de muito conversarem, esse senhor entrou em casa junto de meus pais. Ouvi a conversa deles. Ele dizia estar longe de sua família que morava no Tocantins. Veio para São Paulo em busca de emprego, mas que deu tudo errado e tinha virado mendigo, pois não tinha como voltar para sua terra. Meus pais se comoveram com a conversa daquele senhor. Logo lhe ofereceram comida, banho, roupas limpas, e foi anoitecendo. E minha mãe nos falou que esse senhor iria dormir em casa, pois não tinha para onde ir. Dormiria na sala perto do nosso quarto. Então tudo bem. Só que de madrugada comecei a escutar uns gemidos bem baixinho. Parecia gemido de dor, sendo oprimido para ninguém escutar. Eu tinha o sono leve, então levantei devagarinho e fui andando até a porta do quarto. Mas antes que eu a abrisse, escutei a porta da cozinha ranger, abrindo também. Então abri a porta do meu quarto para olhar. E aquele senhor não estava mais dormindo na sala. Havia saído e deixado a porta aberta. Então eu fui até o quarto dos meus pais e os chamei. Meu pai saiu lá fora segurando uma lanterna, tentando ver para onde o senhor tinha ido, mas não o achou. Então voltamos para dentro e trancamos tudo, sem entender o porquê ele havia ido embora. Na manhã seguinte, mamãe abriu a porta da sala e o senhor estava dormindo no chão da área. Estava todo sujo e fedia muito. Disse que sentiu insônia e foi andar um pouco à noite, e acabou escorregando e caiu perto de uma carniça de animal. Por isso aquele mau cheiro. Nós acreditamos, pois ele parecia ser uma boa pessoa. Então o papai, com muita dó dele, construiu um cômodo de madeira para ele morar ali no nosso terreno. Em troca, ele manteria sempre o terreno limpo e organizado. Nunca suspeitamos nada naquele senhor, até que as criações de meu pai começaram a sumir. Primeiro foram as galinhas, depois alguns porquinhos. E por fim, nosso cachorro de estimação, que aliás nunca gostou daquele homem, rosnava direto para ele, e às vezes à noite chorava, mas nunca demos importância,
Meus pais estavam preocupados já, achando que era alguma onça rondando por ali. Até que em uma noite descobrimos da pior maneira quem havia matado nossos animais. Eu lembro que era uma sexta-feira. Todos jantamos e meus pais ficaram na área proseando com aquele senhor que contava muitos causos. E eu e meus irmãos fomos dormir. Nem vimos que hora nossos pais entraram para dentro. Acordamos assustados com os barulhos lá fora. Meus pais já estavam na sala olhando pela janela. Eu me aproximei perguntando que barulho era aquele. Eram gritos, rosnados, umas pancadas, gemidos, uma coisa tão horrível que vocês nem imaginam. Meu pai falou preocupado para meu irmão mais velho. Luiz, vamos lá? Acho que seu fulano precisa de ajuda. Será que a onça está tentando entrar na barraquinha dele? Minha mãe não deixou meu irmão ir. E tentou impedir meu pai também, mas ele foi mesmo assim. Pegou uma lanterna e uma faca e saiu lá fora. Nós ficamos da janela e da porta olhando. Meu pai andou poucos metros e gritou: "Seu fulano, tá tudo bem aí?" Mas ele não teve resposta. Então ele gritou de novo: "Seu fulano, tá tudo bem? Eu vou entrar." Nessa hora, ouvimos um uivo misturado com um grito, uma coisa muito alta. Nunca tínhamos ouvido aquilo. Minha mãe, em desespero, gritou para meu pai: "Volta, homem, volta, sai daí!" Depois desse uivo, aquilo que estava lá dentro da casinha abriu a porta e saiu para fora. Quando meu pai bateu a lanterna naquilo e viu o que era, ele deu um grito tão alto e desesperador de medo que gelou até nossa alma. Olhamos na direção da claridade da lanterna e vimos um lobisomem todo troncho, babando, fungando. E, gente, é muito feio. É uma visão dos infernos. Deus nos livre. Meu pai se afastou e gritou: "Não vem não, não vem não, coisa ruim. Vai embora daqui, eu meto a faca em você." E nós lá de dentro de casa apavorados de ver aquele ser. E a gente gritava para papai: "Corre, pai, corre, pai." E meu pai foi se afastando lentamente e o bicho veio andando para o lado dele em pé igual um homem. Gente, aquilo tentou atacar meu pai. Ele correu atrás dele e sorte que meu pai foi muito rápido. Ele entrou correndo dentro de casa e trancamos a porta. Aquilo esbarrou na porta que quase derrubou. Começamos a gritar de medo. Foi um desespero muito grande mesmo. Vocês não têm noção. Ficamos atrás das portas e janelas segurando para aquele lobisomem não entrar. Ele dava várias pancadas nas portas, depois corria para as janelas e batia, rosnava, uivava, corria para lá e para cá feito louco. E a gente rezando para ele ir embora e desistir de querer entrar. Isso durou horas. Foi a madrugada mais longa da minha vida. Eu nunca senti tanto medo. Quando o dia foi querendo amanhecer, aquilo foi embora e não vimos para onde. Ficamos ali esperando o sol raiar bem e depois saímos para fora. Fomos lá no barraquinho e chegando lá vimos tudo bagunçado, um fedor de carniça muito grande. Minutos depois, o senhorzinho veio chegando todo desconfiado, enrolado num pano velho, todo sujo e fedendo. Então meu pai partiu para cima dele querendo explicações. Ele estava muito envergonhado, de cabeça baixa. Pediu desculpas para nós e nos contou que desde que namorou uma moça na Bahia e por tê-la traído, ela fez um feitiço para ele. E desde então ele virava bicho amaldiçoado. Por isso não tinha paradeiro, vivia perturbado e perambulando pelo mundo. Meu pai não quis saber, deu ordem para ele ir embora de lá e disse que ia comprar uma arma no mesmo dia e que se ele voltasse ali fosse como humano ou bicho, iria morrer. O homem pegou as roupas e foi embora, nem tchau nos deu. Nunca mais apareceu por lá. Depois o bairro foi crescendo, chegando mais moradores e foi ficando melhor. Mas nós passamos essa situação ali sozinhos. Moramos por 15 anos em Tupi, depois nos mudamos. Na época fiquei com raiva daquele homem, pois ele tentou nos atacar. Mas hoje, com mais idade, eu entendo que ele não conseguia se dominar. Sorte que ele não conseguiu entrar dentro de nossa casa. Essa foi a nossa experiência com o lobisomem. Obrigado. Bom, gente, esse foi o relato da Dona Sônia, uma seguidora aqui do nosso canal. Se vocês gostaram, eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.